Paz do Senhor, irmãos. Os irmãos podem tomar assento. A Deus toda a glória. Glória a Deus. Eu quero começar aqui, como a irmã Mirazão falou, dando meu testemunho também. Vou aproveitar. Os irmãos sabem que a Alexandra foi acometida da Covid. E graças a Deus, os seus sintomas foram leves. Ficou ali em casa de quarentena, eu também fiquei. Os meninos passaram alguns dias com a avó, depois retornaram, mas graças a Deus que correu tudo bem. Aí eu não sei com quem, não sei se foi com o pastor, o amigo vai dizer, eu estou só na expectativa aqui, pastor, que de repente vai chegar a minha vez. Ele, não, está repreendido em nome de Jesus. Aí eu falei, amém, eu recebo. Mas graças a Deus que o Senhor tem cuidado de nós. E realmente hoje é um dia muito especial, porque a gente está aqui. Porque Deus permitiu que nós estivéssemos aqui. Porque Deus abriu as portas que nós estivéssemos aqui. E Deus tem aberto as portas para que outras bênçãos mais cheguem até nós. Mas por que tudo isso? Porque toda a glória é para Deus. A Deus toda a glória, todo o poder é dele, todo o poder vem dele, toda a bênção vem dele. Nada é porque nós somos bonzinhos, né, pastor Casimiro? Porque nós somos cheirosinhos e porque pedir. Não, é tudo por causa da misericórdia do Senhor. O Senhor tem sido bondoso para conosco, o Senhor tem permitido que nós estejamos aqui até este momento. E certamente, coisas melhores o Senhor tem para nós. Eu acredito assim. Eu acredito no Deus que faz as coisas, presbítero João Aquino, que a gente não acredita. Um Deus que faz a coisa virar de uma hora para outra. Você pensa que está indo para o rumo Israel, mas Deus fala, não é aqui, é para cá. Porque Deus tem o controle das coisas. Deus tem o controle das nossas vidas. Eu perdi um grande amigo meu, o pastor Ronaldo Moretti, e hoje a esposa dele postou uma foto em que, viu, pastor Casimiro? E tinha uma árvorezinha, e foi a árvorezinha porque ele foi cremado ali no Valparaíso, e ela falava que era a árvorezinha onde ela jogou as cinzas do Moretti. E eu confesso para os irmãos que a gente começa a refletir na nossa vida. A gente começa a refletir no sentido da vida. E muitas vezes nós fazemos planos e traçamos caminhos e vislumbramos objetivos, mas eu digo para os irmãos, Deus é quem sabe de todas as coisas. Há poucos dias, o Moretti estava conosco em confraternização, esteve aqui pregando, um companheiro meu. Quando nós éramos jovens, a gente visitava as congregações, eu e o Moretti. Eu tinha carro e ele não tinha. Aí ele falava, Nogueira, vamos comigo. Aí vamos, a gente ia para Ceilândia, ia para o Paranoá, ia para M Norte, Iago, ia para o Valparaíso, e nós fomos a muitos lugares juntos. E hoje o meu amigo está na glória com Deus. Novo, recém-aposentado, mas Deus tem um controle de tudo. Deus é quem sabe das nossas. Mas nem por isso Deus deixou de ser benigno, porque a palavra de Deus diz que a sua benignidade dura para sempre. Nem por isso, levou um companheiro nosso, né, pastor Valmir? Mas nem por isso Deus deixa de ser benigno. Porque como nós cantamos aqui, a Deus toda a glória, a Deus todo o poder, a Deus toda a honra, a Deus toda a dignidade, a Deus todo o louvor, a Deus toda a dedicação. Essa é a vida do cristão. A Deus
toda dedicação, a Deus todo amor. É isso que o Senhor espera de nós. Em que pese todas as agruras, os sofrimentos pelos quais nós passamos, mas ainda assim o Senhor tem cuidado de nós e tem reservado para cada um de nós um futuro brilhante na glória com Ele na Canaã celestial, e é isso que nos garante a palavra de Deus, e é isso que faz com que nós coloquemos as nossas cabeças nos travesseiros, e é isso que faz com que nós durmamos tranquilos, certos de que coisa melhor tem Deus para nós. Nós planejamos, nós buscamos, estamos felizes pela bênção do pastor Josimar e da Joelma. É uma bênção, meus irmãos. São bênçãos materiais que isso é intrínseco a nós, seres humanos. Mas nós não fazemos disso o objetivo da nossa vida. Nós não fazemos disso o objetivo da nossa vida. A nossa vida aqui é para o louvor e a honra e a glória de nosso Deus. Para que nós temos garantido a nossa coroa. Nós vamos garantir uma coroa. A minha coroa não é Alessandro, não, é outra coroa. É outra coroa que Deus... A Alessandra, a minha jovem esposa, aqui na terra, né? Mas no céu nós ganharemos uma coroa, viu, João? Uma coroa. E eu quero compartilhar com os irmãos Salmo número 107, capítulo, no versículo 20, que diz o seguinte. Eu vou aproveitar aqui porque está muito seco. Mas esse salmo, ele é muito interessante porque ele fala da benignidade de Deus. E fala que a benignidade de Deus, ela dura para sempre. E eu destaquei somente esse versículo no Salmo 107, versículo 20, porque isso que está no versículo 20, ele sintetiza, ele resume, para mim, o que Deus fez por nós. Diz o versículo 20, olha só, meus queridos, enviou-lhes a sua palavra, e nós já cantamos aqui que Deus nos sarou. E os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Lógico, isso aqui está dentro do contexto desse salmo. Mas, pastor Valmir, isso aqui é uma verdade tremenda. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. O que nos era mortal, João, era o vírus do pecado. Estávamos todos mortos em nossos delitos e pecados. Mas esse Salmo 107, eu estava estudando este salmo e eu destaquei esse versículo 20. E esse salmo, para mim, ele também se resume no seguinte: a bondade de Deus em proteger os homens, não importa a circunstância por qual ele está passando, mas Deus protege os homens. Não importa. Esse salmo aqui, o escritor começa com um apelo para se confiar na benignidade de Deus e também termina com esse apelo de se confiar na benignidade de Deus. Ele começa assim. Ele celebra a benignidade de Deus. E o principal objetivo desse salmo é declarar que a benignidade de Deus é para sempre. Deus está sempre disposto a recuperar todos aqueles que clamam a Ele.
E o salmista, ele demonstra em várias situações em que o homem clama a Deus. E eu vejo nessa palavra recuperar, João, aqueles que clamam a Deus, no sentido de transformar a vida da humanidade. Porque a partir do pecado de Adão e Eva, todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Deus tinha um plano de fazer o quê, Iago? De recuperar essa criatura. Então, esse é o objetivo de Deus, recuperar todos aqueles que clamam a Ele. Mas essa criatura, há pessoas, irmã Mirazã, que não clamam a Deus. Mas quem clamar a Deus, o Senhor vai recuperar. Nós somos recuperados, nós somos resgatados, nós somos redimidos, nós somos libertos, nós somos salvos, nós somos transformados, nós somos novas criaturas, porque assim Deus quis, assim Deus permitiu, a partir do momento em que nós erguemos as nossas mãos e reconhecemos o senhorio e o poder de Deus por intermédio do sangue de Jesus vertido na cruz. Nós fomos recuperados, todos nós aqui somos recuperados do lamaçal, das trevas, da escuridão. Este é o objetivo, de recuperar aqueles que clamam a Deus. E o salmista ainda afirma que Deus atende à necessidade daqueles que peregrinam pelo deserto. Aí ele vem trazendo. Tem muitas pessoas que estão peregrinando no deserto. Pode ser uma alusão àquele período em que o povo de Deus passou aqueles anos no deserto. Pode ser uma alusão a muitos crentes que muitas vezes clamaram ao Senhor, foram recuperados e de repente deixaram de estar com Cristo. O salmista afirma de que Deus atende à necessidade daqueles que estão passando por algum deserto. Nós podemos estar passando por algum deserto, algum momento difícil nas nossas vidas. Nós podemos. Problemas financeiros, problemas sentimentais, problemas familiares. Mas o salmista garante: se você clamar a Deus, o Senhor vai atender a sua necessidade, vai resolver a sua questão por intermédio da fé, daquilo que você crê, de que Deus pode fazer algo na sua vida sobrenatural. É isso que a gente aprende, que Deus está com suas mãos estendidas e está com seus ouvidos abertos para atender as nossas petições naquilo que lhe aprouver, naquilo que é bom para nós, naquilo que faz sentido para a sua vida, para a minha vida. Por quê? Porque a sua benignidade dura para sempre. Ali, o povo de Deus andou desgarrado pelo deserto. Pode ser aquele período em que eles ficaram andando, vagando pelo deserto, ou pode ser pessoas que eventualmente estão afastados da casa do Senhor. O salmista, ele conclama ao povo que louvem ao Senhor. Em vários momentos, em vários versículos, o salmista fala: louvem ao Senhor. Essas palavras são um refrão que ecoa por todo o salmo, incitando os leitores a agradecer a Deus pela sua misericórdia. O salmista ainda lembra que o Senhor farta a alma do sedento. E ele conclama que nós não esqueçamos disso, meus queridos. Nós que fomos recuperados, essa parte de estarmos fartos, pastor Valmir, nós não podemos esquecer. Nós devemos estar sempre lembrando disso,
de que Deus um dia olhou para nós com seu olhar de misericórdia, fez com que o Evangelho chegasse até nós, e nós, reconhecendo a necessidade de estarmos salvos, nós levantamos a nossa mão, e nós não podemos esquecer disso, porque o Senhor fez farta a sua alma. A sua alma está farta da misericórdia e da benignidade de Deus. Jamais descobriremos nada mais satisfatório que o Senhor, que atende todas as nossas carências. O ser humano é um ser carente, sim. Está seco mesmo. Ainda mais a gente falando. Mas tudo bem. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Lá em casa, o pessoal brinca muito comigo, o Adiel, que eu gosto de ir num velório. Está lá a Keila. Porque realmente, sempre quando há alguma pessoa conhecida, né, cujo pai... Recentemente eu fui lá de um pessoal do meu serviço cujo pai faleceu. Estive lá. Quando a Adriana perdeu a vovozinha dela, eu fiquei naquela expectativa de saber, né, Adriana? Quando é que vai ser o velório e tal? Eu liguei para a Adriana. Não, essa já foi. Mas não é não, meus irmãos. Eu estou lembrando disso para dizer para os irmãos que lá no cemitério está cheio de carências, cheio de projetos, cheio de vontades, cheio de planos. E muitas vezes, quando nós estamos carentes, estamos achando que Deus esqueceu de nós, a gente até blasfema, pastor Valmir. Eu já vi muita gente, Deus esqueceu de mim, Adiel. Deus não me ama. Deus não toma conta de mim. Eu faço um vestibular e não passo. Faço um concurso, não passo. Faço uma entrevista de emprego, não passo. Crio uma firma, a firma não vai para frente. E muitas vezes, nós com a nossa carência, característica do ser humano, de nós somos assim, a gente se esquece que tem um Deus que é benigno, que está olhando para você, está vendo as suas necessidades, está vendo o momento de aflição por qual você está passando, é um momento difícil, porque isto é natural do ser humano. Você passa por momentos felizes, você passa por momentos difíceis, isso é natural para o rico, para o pobre, para o mais ou menos. A gente sabe disso. E a gente, muito carente, muitas vezes, acaba se esquecendo de que existe um Deus, pastor Valmir, que zela por nós e tem algo muito melhor do que as necessidades materiais pelas quais nós necessitamos aqui nesse mundo. E por isso que eu lembrei disso. No cemitério, na cidade dos pés juntos, está cheio de carências. Está cheio, meus queridos. E não serão as carências que nós sentimos que vão nos afastar de Deus. Não serão essas carências. Que essas carências façam com que nós nos aproximemos de Deus, estejamos mais diante dEle. Muitas vezes é exatamente isso que Deus quer, que nós nos debrucemos, que nós nos ajoelhemos, que nós nos dedicamos, que nós tomamos medida a Deus, aguardando dEle a melhor alternativa, e vamos deixar as nossas carências de lado, meus queridos. O salmista usa um termo muito forte que ele chama de loucos, mas aí é um outro tipo de pessoa que Deus também atende. Loucos, transgressores, malfeitores. Vocês sabiam que Deus também ouve o clamor dessa gente? Você sabia que Deus ouve o clamor do corrupto, do ladrão, do homicida? O salmista mostra isso para a gente. A benignidade de Deus é tão grande, João,
que até desse povo Deus ouve o clamor. Nós não temos o privilégio específico apenas de Deus ouvir só o nosso clamor, mas esse povo também ouve, muitas vezes clama, até o ateu clama a Deus, Iago. Até o ateu. Por quê? Porque nós, homens, nós seres humanos, nós sabemos que existe um ser superior e que domina todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés e nada foge aos seus olhos. Você pode ir no alto cume para se esconder de Deus, ou você pode ir lá nas profundezas das terras, no núcleo da terra. Você pode ir lá, mas você não escapa aos olhos de Deus. E o salmista usa essa expressão, loucos, transgressores, demonstrando que, nesse ponto, ele está tratando realmente desses transgressores, dessas pessoas más, que têm uma falha moral. E como nós temos visto isso hoje, nesse momento de pandemia, homens se aproveitando desse momento para se locupletarem, para se enriquecerem. E aí nós pensamos, o que passa na cabeça de uma pessoa dessa? Homens que roubaram, a gente sabe, 300 milhões, ele não gasta isso na vida dele. Eu já li que a mesma coisa que um homem que tem 300 milhões, Israel, é a mesma coisa que um homem que tem 3 bilhões, porque você não consegue gastar tudo isso na sua vida. Mas esses homens maus, transgressores, que buscam se enriquecer ilicitamente, estão no nosso meio, e o salmista me diz que eles também clamam a Deus, e que muitas vezes Deus ouve o clamor deles, e muitas vezes sacia a sua necessidade. Você sabia disso? Loucos. E lá em Provérbios, no capítulo 1, diz o seguinte, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Com certeza a gente sabe que essas pessoas cresceram, a maioria delas, sabendo, Iago, não roube, não mate, não minta, meu filho, é feio. Mas aí a gente vê na televisão, irmão Mirozan, 2 milhões escondidos numa gaveta, e a gente fica sem entender o porquê. Mas eu digo para os irmãos, a benignidade do Senhor dura para sempre. E essas pessoas podem estar um dia louvando a Deus na glória, juntamente com o pastor Casimiro, com o Iago, com a Adiel. Eu creio nisso. Por quê? Porque a palavra de Deus entra no coração do homem e transforma a sua vida, transforma a sua mente, transforma o seu entendimento. Graças a Deus. E nós podemos muitas vezes dizer assim, mas ele merece passar por isso. Ele fez isso, ele fez aquilo, ele agiu assim, e nós muitas vezes mesmo, nós falamos, é pouco. É pouco. Não sei se vocês viram, com essa confusão dessa deputada aí, alguém comentou isso. Prisão para eles é pouco. Não sei se você ouviu isso. Prisão para deputado prisão para esses crentes é pouco. Mas vocês sabem por quê, meus queridos? Porque nós pregamos uma coisa e eles exigem que nós façamos aquilo que nós pregamos. Por isso que onde você estiver, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, os olhos das pessoas vão estar sobre nós.
Porque nós falamos de um Jesus que mudou a nossa vida. E eles querem ver essa mudança em nossas vidas. E quando nós não mostramos essa mudança em nossas vidas, aí que eles falam que nós não temos caráter. Essas pessoas provavelmente merecem um apuro pelo que estão passando. Ainda assim, podem clamar ao Senhor, pois Ele os ajudará. O salmista, ele traz uma declaração de que Deus ajuda e salva até, Iago, os insensatos que clamam a Ele. Salvação do Senhor aos que são surpreendidos também, em qualquer momento. O salmista, ele traz aqui, neste salmo, a pessoa que entra no barco e vai para o oceano, João. Se você entra no barco, você vai porque você quer, porque você tem esse propósito de entrar no barco e ir para o oceano. E quando você entra no barco, você está sujeito a quê, meus queridos? A tempestades no oceano. Eu não sei se aqui alguém já foi da marinha, mas eu já vi muitos vídeos de que o negócio fica feio. E o salmista, ele fala, olha, quem entra no barco e vai para o mar, Iago, também clama ao Senhor, porque ele passa por tempestades, e não é fácil. E eu me lembrei daquele episódio em que Paulo foi preso, lá em Atos, foi preso, e quando eles chegaram na cidade, Paulo falou assim para o comandante, comandante, eu sugiro que nós não vamos, o negócio está feio. O comandante falou assim, tu não sabe de nada, vamos sim. E o barco em que estava Paulo foi à deriva. Mas Paulo garantiu que Deus tinha falado com ele, que nenhum dos homens iam se perder. Porque quem está num barco, quem está no oceano, quem está no mar, está sujeito a passar por tempestades. E ali no barco, com certeza, Paulo clamou a Deus. E o salmista faz essa relação, essas pessoas que estão nessas situações, até mesmo quem vai para o mar, no oceano, vai passar por tempestade, passa por sofrimento, passa por uma situação difícil. Eu estava num voo indo da América Central para os Estados Unidos, e lá de cima eu vi um navio. Um navio. Agora, irmãos, pensa um navio bem pequenininho, e o oceano monstruoso. A beleza da natureza que Deus fez. Um navio não vale nada. Vocês lembram do Titanic? Os irmãos lembram do Titanic? Eu fui assistir esse filme Titanic, lá com o Alexandre, os meninos, e o irmão Frazão não podia saber, que a gente, na época, né, foi em 1900, não podia saber que a gente ia no cinema, pastor. Alexandre lembra disso. Não, a gente não podia ir no cinema, nós fomos assistir 3 horas de filme, eu não aguentava mais. Meus queridos, o Titanic, o capitão falou que nem Deus afundava aquele navio. Mas bateu num iceberg. Pô, meu inglês hoje está. Bateu no iceberg. Pronto. Sabe por quê? Porque na natureza quem manda é Deus. A sua benignidade dura para sempre, mas Deus é que tem o controle das coisas. Não adianta, não adianta. Nós planejamos, nós fazemos, nós vamos de barco, vamos pegar um cruzeiro, mas cuidado, meus queridos, se pegar uma tempestade e for muito forte, João, a Luciene não vai aguentar, não. Mas o salmista fala que até quem está no mar, passa por tempestade, passa por sofrimento, clama a Deus, assim como Paulo clamou. Meus queridos, Jonas clamou a Deus
do ventre de um peixe, né, pastor? Foi da baleia? Foi do peixe, né? Foi de um peixe. O pastor Casimiro não quis se comprometer. Foi do ventre de um peixe. E Deus ouviu o clamor de Jonas lá no ventre do peixe. Oh, glória! Não importa qual é a tempestade pela qual você está passando, se você estiver passando, se você não estiver passando por tempestade, glória a Deus. Se você estiver passando por tempestade, clama ao Senhor. Clama ao Senhor. Se você tem passado por momentos difíceis, que você não vê saída, não vê alternativa, clama ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, o seu amor é para sempre. Ele está atento à sua oração, ele está atento ao seu clamor. E Deus vai te ajudar. E Deus vai te restaurar. E Deus vai te levantar. E Deus vai trazer a solução, João. Tem solução. Se não tem solução, Iago, solucionado está. Mas para Deus tem solução. Para Deus tem saída. Para Deus tem escape. Para Deus tem alternativa. Para Deus tem o melhor caminho. Para Deus tem a melhor ideia. Para Deus tem o melhor projeto. O Senhor tem o melhor projeto para a sua vida. Faça a parte que lhe compete. Corre atrás. Se dedique. E o Senhor vai te recompensar. Amém, meus irmãos? Aí o salmista fala tudo esse pessoal, mesmo transgressores, as pessoas que estão no deserto passando por momentos difíceis, quem está numa embarcação passando por uma tempestade tremenda, passando por um sofrimento, e aí ele pergunta assim, e mesmo assim, por que os homens não adoram a Deus como deveriam? Por quê, irmã Merizana? Nós mesmos. Eu já falei muitas vezes a gente passa por momentos difíceis. Alexandre contraiu o vírus. Aí nós ficamos naquela apreensão, né? Eu me lembrei, irmã Merizana. Falei, opa, estava lá no quarto, pastor Casimiro. No computador, teletrabalho. Aí eu preciso ungir a Alexandre, irmã Merizana. Eu fui na Alexandra, falei, Alexandra, vamos fazer uma oração. Mas às vezes a gente se esquece disso. Tantos anos na casa do Senhor, e às vezes no momento de dificuldade, você esquece de clamar ao Deus e que a sua benignidade dura para sempre. Nós esquecemos. E eu fui lá, pastor, me peguei o azeite, pastor Casimiro, e ungi a Alexandra. Lembre-se disso, meu querido. Está com alguma enfermidade? O Deus de Israel está contigo. O Deus de Israel é o seu escape. O Deus de Israel é a sua alternativa. Está difícil? Está muito difícil? Clama. A tempestade está tremenda? Clama. Está muito pesado o fardo? Clama. Clama. Deus ouve. Deus ouve. Vamos botar em prática aquilo que nós pregamos. E eu estava lá sentado no computador, eu falei, descobri a pólvora, preciso ungir a Alexandra. E graças a Deus, os sintomas dela foram leves. Mas a gente fica apreensivo, porque nós não sabemos qual vai ser a resposta dos nossos corpos. O dela foi leve, aquela nem soube que pegou.
Aquela nem soube que pegou, Iago. Sabe por quê? Deus toma conta de nós e cumpre na vida de cada um aquilo que lhe aprouver. Aprove Deus de levar o Morete. E aí? Não gosto mais de Deus, Manelci. Não é assim. Sabe por quê? Deus cuida de você. E cada um, Deus tem um jeito especial de tratar, de lidar. Cada um. Porque o nosso DNA é diferente. E Deus tem um DNA maior que cuida de nós, que somos DNAs pequenininhos. Amém, meus irmãos? E por que que os homens não adoram a Deus como deveriam? E ele responde, parte da resposta pode ser encontrada na falta de foco na verdadeira natureza de Deus. Às vezes, Iago, o transgressor, o corrupto, ele clama a Deus, pede socorro a Deus, e Deus pode até atendê-lo. Mas ele não adora a Deus da forma como tem que ser adorado. Por quê? Porque ele não conhece a verdadeira natureza de Deus. E muitas vezes o homem não adora a Deus por isso. Mas nós somos privilegiados, porque nós sabemos que o nosso Deus é o Deus com D maiúsculo e é o único Deus que existe. Essa certeza nós precisamos ter e é fundamental. E a recompensa de praticar a verdade quanto a Deus é a capacidade que nós temos de distinguir o bem do mal, para que nós tomemos as decisões certas sobre qualquer circunstâncias pelas quais nós estamos passando. E no ambiente em que você vive. Você conhece a natureza de Deus? Você toma as decisões corretas? Você toma os passos corretos? Você toma os caminhos corretos? Porque a natureza de Deus é, que nem diz lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 13 e 14. E fazei veredas direitas para os vossos pés. Ou seja, crie caminhos corretos para você trilhar. Não trilhe por caminhos errados. Para que o que manqueja não se desvie inteiramente. Eu fiquei pensando nisso, pastor Casimiro. O que manqueja não se desvie inteiramente. Antes, seja sarado. E aí ele complementa. Segui a paz com todos. Vocês percebem que isso depende de mim? Depende de você? Depende de cada um de nós? Isso é nós. Uma ordem. Fazei veredas direitas. Depois, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós sabemos que a natureza de Deus é santo. E nós precisamos buscar a santificação, Iago. Porque sem ela, nós não o veremos. E a maior glória da nossa vida de cristão é saber que um dia nós veremos a Deus, nós veremos a Jesus, estaremos com os anjos, glorificando, cantando com o Senhor, onde só há alegria, onde não há choro, onde não há pranto, onde só há alegria, onde o sol da justiça ilumina tudo completamente, e onde nós seremos felizes eternamente, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia! Glórias a Deus, meus irmãos. É muito bom servir a Deus. E outras coisas mais que o salmista fala sobre essa questão da vida do homem em clamar a Deus. O salmista lembra, Iago, que Deus transforma rios,
lagos, pastor Valmir, em terra seca, por conta dos nossos pecados. Aí eu me lembrei daquela passagem, pastor Cassimiro, em que Elias com Acabe, a palavra de Deus diz que Acabe agiu terrivelmente pior do que todos os reis que tinham sido antes dele. E por conta disso, mandou que Elias desse uma notícia para ele. Por conta do seu pecado, do que você está fazendo, nem orvalho, nem água da chuva. Porque às vezes não tem chuva, meus queridos, mas cai um orvalhozinho, né? Seu carro está ali, ainda tem umas gotículas em cima. Mas a palavra de Deus diz que Elias falou para Acabe, nem orvalho vai cair sobre a terra, Acabe, por conta do seu pecado. Então, muitas vezes, o Senhor transforma rios, lagos em terra seca por conta dos nossos pecados. E eu vou dizer para vocês, Deus pode fazer isso conosco. Ele pode, mas com um objetivo, pastora Miração, de fazer com que nós retornemos para os braços amorosos do Pai. E foi exatamente isso que aconteceu ali com Elias e Acabe, que logo depois Acabe fez aquela coisa com os profetas de Baal, aquele rolo todo que os irmãos lembram, e o povo reconheceu, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E depois que o povo ali reconheceu como a benignidade de Deus, ela dura para sempre, depois que o povo reconheceu que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, Elias mandou o seu moço olhar lá longe, ver se tem alguma nuvenzinha aí que Deus falou para mim que vai chover. E o moço falou, depois de 7 vezes que ele foi olhar, tem uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. E logo choveu. Então, meus queridos, Deus muitas vezes faz com que os nossos rios e os nossos lagos se sequem. Mas para que você tenha conhecimento de que Deus tem o controle de todas as coisas. Mas Deus também transforma o deserto em lago. E muitas vezes o salmista continua perguntando, pastor Weber, mas por que o homem, o povo, não louva a Deus? E no final, o salmista chama o povo para redescobrir a benignidade de Deus. E interessante, não existe sabedoria que não seja centrada em ser grato ao amor de Deus. O salmista exorta ao estudo do histórico de amparo de Deus aos necessitados e a louvar sempre seu grande amor. Rememorar. Nós precisamos redescobrir a benignidade de Deus. Por isso eu iniciei minha fala hoje no verso 20, lá do Salmo 107, que diz, que para mim isso aqui sintetiza. Enviou a sua palavra e os sarou. Deus me sarou. Deus te sarou. Por intermédio da palavra dele, Deus te sarou. Deus te sarou. Você é um sarado. Você é um recuperado. Não é porque você luta jiu-jitsu, não. É porque Deus te sarou. Viu, João? O João era lutador de jiu-jitsu, descobri hoje. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. E na minha versão fala aqui, enviou-lhes a sua palavra
e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Fomos revivificados, fomos libertos, saímos da morte. Hoje nós estamos vivos, Iago. Vivo, porque corre na nossa veia o sangue do Cordeiro, que resgata, que liberta. Amém, meus queridos? Que nós possamos saber que existe um Deus que é benigno. Você pode achar que muitas vezes Ele está muito durão com você, mas isso é porque Ele tem muita coisa melhor do que os seus olhos possam vislumbrar. Que os irmãos possam meditar nesta palavra, sabendo que existe alguém que olha por nós, que estão com os olhos fitos em nós, sabendo o que é o melhor para a sua vida. Que Deus nos abençoe, que o Senhor os cubram de bênçãos, que o Senhor tome conta do seu caminho, que Deus olhe os seus projetos, que Deus observe os seus planos, que o Senhor possa ricamente abençoar cada um nesta noite. É o que eu desejo, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, pastor Cassimiro.